Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje irei conversar com o Eris Caracol, Tech Art na Light Farm Studios, também diretor de um jogo, além de outras coisas artisticamente aí que ele faz e vai comentar durante a live, né? Eris, seja muito bem-vindo, cara. Fique à vontade aí para se apresentar para a galera, para eles conhecerem você um pouco melhor, entenderem melhor também o que você faz. Então, seja bem-vindo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui da gente estar trocando ideia. Eu acho que vai ser bastante proveitoso. E agradecer aí o pessoal que está entrando na live para a gente poder trocar uma ideia. Como você mesmo falou, eu trabalho atualmente na Light Farm como Tech Art e eu estou dirigindo um jogo, né? Eu faço a direção do projeto e faço a direção de arte dele e a direção técnica da arte, né? De como é que ela vai funcionar dentro do projeto. Fora isso, eu tenho alguns projetos com moda virtual, né? Que mistura roupa virtual com roupa de verdade. E também mexo com algumas coisas de performance, que eu faço algumas apresentações com arte interativa. Então eu gosto de misturar sensores eletrônicos com arte virtual. Arduino, coisa do tipo. Inclusive, eu estava vendo agora há pouco uma palestra, acho que se não me engano, que você deu, mostrando, cara, que pelo celular, né, acho que o rapaz estava com um iPhone, conseguia captar, traquear todos os movimentos certinho e já em real time ali Sim. acontecer as coisas. Hoje em dia tem bastante técnica para você fazer mocap, fazer esse tipo de coisa, e por conta de modelos de inteligência artificial, tem ficado cada vez menos dependente de grandes hardwares. Então, antigamente, se você quisesse fazer uma animação de mocap, você precisava de roupas de centenas de milhares de reais. E hoje em dia você consegue um resultado relativamente interessante com um iPhone, por exemplo, né? Ou com webcams assim. Legal. E eu lembro de. Eu já acompanho seu trabalho faz tempo. E você faz muitos testes na sua casa mesmo, Sim, né? sim. Eu tenho aqui, Muito por bacana. exemplo, ó, uns QR Codes que eles ficam pendurados em casa. Eu tenho o apartamento aqui escaneado um para um e eu tenho ele em um ambiente dentro da Unreal. Então, quando eu trabalho com sensores, eu consigo, tipo, se eu encostar a mão na parede ou real, eu tenho um boneco meu que faz a mesma coisa lá. Então, a ideia é, tipo, trabalhar com uma versão minha digital, Sim. enquanto ele pode interagir com coisas que estão além da nossa realidade, enquanto eu experimento através do mundo virtual, o mundo dele também, né? Nesse sentido. E esse boneco, você que fez a modelagem dele, textura e tudo mais, Cara, como que esse funciona? boneco, eu sempre uso esses projetos para estudar tecnologias que vão saindo, para eu ficar sempre atualizado. Então, eu decidi fazer a partir do MetaHuman, que é aquela tecnologia da Unreal, só que eu modifiquei todas as partes dele. Então, as texturas, o grooming dele, todas as coisas são customizadas, inclusive as roupas que ele usa são roupas que eu desenhei e fiz no Marvelous, né? Então, tipo assim, a única coisa que eu uso dele é a estrutura, o sistema, que daria muito trabalho para fazer, né? Tipo, Sim, porque fazer tudo do zero, desde a modelagem até a captura, seria muito trabalhoso, né? Trabalho de uma equipe inteira, né? imagino. E funciona muito bem, né? Pelo teste que eu vi. Cara, E além funciona. disso, você colocou algumas animações aleatórias também ao longo do tempo ali, né? Vamos supor que você fique parado. O Avatar seu já faz algumas interações também automático, não Faz faz? sim, faz sim. Porque, como, falando de mídia, quando você trabalha com avatar, a gente está falando de simulação. Então, as coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E uma coisa que é muito interessante é que você consegue gamificar o processo. Então, normalmente no Motion ou no Render Offline, a gente está acostumado a pegar um dado que ele está fixo e a gente só renderiza ele e depois resolve na pós. Quando a gente trabalha com real time, a gente meio que tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, Sim. uma coisa que é interessante é que se aproxima muito mais de um jogo do que de um filme. Então, a gente consegue ter um visual que é muito interessante graficamente, mas de que ele funciona como um jogo. Então, você consegue, por exemplo, colocar controles no seu personagem, você consegue, tipo, mudar a iluminação e todas as coisas responderem à mudança de iluminação, né? E no render tradicional, essas coisas, elas só são possíveis com muitas horas de render, né? Esse tipo de Sim. coisa. E fala, o render é o pavor de todo mundo, eu acho, né, cara? Ah, sim, sim. Eu tive uma época de dormir
e acordar de 3 em 3 horas para ver se o render estava saindo. Só que conforme eu fui estudando mais jogos, assim, eu fui mais pro real time. Então, para mim, assim, se o render passou de 24 frames por segundo, eu acho que já tá lento, entendeu? Então, tipo Sim. assim, render de 1 hora, de 2 horas, assim, não é mais para mim, não. Cara, falando de render, hoje faz tempo que eu não escuto. Eu não sei se você mexe com After Effects também ou não, mas não sei se você se lembra quando dava um pau no render, tinha uma cabra que dava um grito lá. Faz tempo que eu não escuto isso, cara. Por sorte, mas antes dava muito pau no render, no Cara, eu After. usei muito pouco o After. Teve uma época que eu estava estudando mais para fazer alguns testes de motion, para estudar algumas coisas de mídia. Mas atualmente eu sei que eles têm trazido ferramentas novas de automação para ele, né? Que antigamente eu lembro que era tipo força bruta, era tipo tá com F12 e torce para não crachar. É, uma dúvida. Antes de você partir para o 3D, eu vi que você também já era um artista, né? Manualmente, fazia Ah, muito desenhos. obrigado. Quando que surgiu a arte na sua vida, cara? Em qual momento? Cara, começou quando meu pai conheceu a minha mãe. Tô brincando. Mas eu me interessei muito por arte, cara, Demorei porque. para Hã? Oi? Eu demorei um pouco para entender. Sim. Não, zoeira, desculpa. Mas, cara, eu sempre gostei muito de arte. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de falar as coisas, assim. Então, eu desenhava. Eu achava muito mais fácil desenhar o que eu estava sentindo do que falar as coisas que eu estava sentindo no momento. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, eu comecei a desenhar, então eu achei muito anime, então eu comecei a querer fazer quadrinho. E eu sempre gostava de jogos. Então, uma coisa começou a, tipo, e se eu fizer um jogo do quadrinho que eu estou desenhando, sabe? Então, tipo, a partir daí eu comecei a me interessar pelo 3D junto com a arte. Eu acho que são coisas, assim, muito complementares, porque a gente está falando de criação de mídia, né, de imagens, de vídeo, e quando a gente vai estudar sobre essas coisas, a gente vê que elas são muito próximas. Então, saber desenhar me ajudou muito no 3D, e saber 3D me ajuda muito a desenhar, porque eu consigo, tipo, blocar cenas, testar a luz e eu não perco, tipo, tanto tempo só no esboço. E quando eu quero fazer algum 3D, eu gosto de fazer 3D que pareça ilustração. Você pode ver que, embora eu faça algumas coisas realistas, elas são mais absurdas, mas o que eu mais gosto de fazer são coisas estilizadas, porque eu acho que é quando você tem que colocar em prática a desconstrução do realismo, né? Sim. Porque realismo relativamente é fácil de fazer, né? Tipo, hoje em dia com Substance, com as coisas, você sai jogando um monte de material, seta lá o render com um monte de samples e fica bom. Agora, você fazer uma coisa estilizada, parecer bonita e parecer bem finalizada é muito difícil. Não sei se você já tentou fazer render estilizado, mas não é tão fácil quanto parece, né? Na verdade, eu não tentei, mas eu imagino, cara, que não Não seja tentou? fácil. Ah, é mó divertido, é mó divertido. Deveria tentar. Então, para falar a verdade, eu acho que em 2015 foi a primeira vez que eu tentei me aventurar no 3D. Fiz um curso de 3D Max na época ainda. Nem sei Cara, se existe mais o Max, cara, mas naquela época era o 3D Max. Mas falei, putz, não vai. Eu acho, tipo, sou muito fã de quem sabe 3D, de quem trabalha com isso, mas eu mesmo não consegui, cara. E, sério. pra falar a verdade, não é que eu não gostei. Não é como 2D pra mim, entendeu? Eu gosto realmente de pegar, abrir o After, animar. Então eu não senti o mesmo prazer com o 3D. Entendo. Mas Mas acho qual é o surreal quem processo que faz, você cara. mais gosta? Tipo, quando você está produzindo as coisas, qual é o processo que você mais gosta? Quando fala de personagens, animação de personagens, muitas pessoas são contra, mas eu gosto muito da parte de rig, cara. Caramba, Sou, sou olha só, apaixonado é por raro rig. alguém ir falar que gosta de rig. Isso aí é sofrido, é sofrido. Eu sempre Então, evito, porque eu posso. eu gosto. Lógico, eu sempre faço uma pré-avaliação do que será animado, né? Para também não fazer Uhum. rigs desnecessários, né? Mas é algo que eu gosto muito. Inclusive, já apareceu muitos trabalhos só para tomar conta dos rigs. E outro Caramba, profissional que legal. continua com a animação. E Bem no legal. caso, você riga no After também? Ou você No usa After. um outro? Tudo no Interessante. After. Gosto de dar umas piradas aí Eu nos vi que é rigs. tipo uns pontinhos, é meio parecido com um Tumbum, né? Que é um software de. Então,
Então, na verdade, eu acho que o Toon talvez seja até melhor do que o After para isso, porque o Toon é mais específico para animação de Sim, sim, personagem, né? específico. Uhum. Porém, tipo, nós a gente vai adaptando tudo. E o Cara, pessoal anima muito personagem no After. E foi lá que eu aprendi. que legal. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, assim, se você consegue resolver a entrega num software, não faz sentido você adicionar um outro, porque isso, tipo, dá um balão para você fazer uma mesma coisa. Então, mesmo que Sim. o After ele não seja um software de animação, se você faz uma boa animação e você tem uma pipeline eficiente, então ele é um software bom para fazer animação. Então, eu concordo. Eu acho que o que vale é o resultado, né? Independente do software ou técnica que a pessoa utilizou. Eu acho que, até entrando nesse assunto, acredito que antigamente o pessoal tinha um pouco de preconceito com o Blender, né? Ah, Quer sim. saber como que tá essa visão, como que tá o mercado de Blender nos dias de hoje. Percebo que a galera usa muito e tem resultados, tipo, excelentes, cara. Inclusive o seu trabalho é um exemplo disso, Ah, né? muito obrigado, muito obrigado. Cara, mudou bastante. Sempre que uma coisa não é mainstream, ela sempre tende a ser criticada, independente da área que ela tá. E na época que eu comecei no 3D, o pessoal tinha contato com 3D através de faculdade, através de tutorial. Então, quando você procurava na época assim, software 3D, aparecia o Maya, aparecia o 3D Max. Então, como era o software hegemônico, e ainda é, você tem mais pessoas usando proporcionalmente do que os open source. Mas o que me interessou na época foi justamente o fato de ser gratuito e de que eu conseguia fazer as coisas que eu queria fazer sem eu ter que, tipo, pagar um valor que na época era licença única, né? E hoje em dia é tipo, você aluga, né, o software. E hoje em dia a gente tem estúdio que ele é baseado em Blender, né? Tipo, existem estúdios que são baseados em Blender. Quando a gente fala de jogos, jogos são muito mais flexíveis em relação à pipeline do que, por exemplo, um estúdio de animação. Porque você tem que entregar um FBX, uma animação, porque as coisas que são montadas efetivamente, elas estão acontecendo dentro da game engine. Já, por exemplo, quando você vai fazer um filme, você tem toda uma pipeline de shader, de troca de rig, de animador. Então é um pouco mais complicado. Então o Blender ele sempre ficou nessa parte dos indies. Então quem trabalhava sozinho ou quem tinha um estúdio muito pequeno, fazia sentido você usar o Blender. E Sim. conforme ele foi recebendo investimento, ele recebeu investimento de grandes estúdios, né, até dos rivais, você tem visto uma grande quantidade de artistas migrando desses softwares proprietários. Então a gente pode falar, sei lá, do Cinema 4D, do Maya, indo para o Blender justamente para resolver esse problema de ser um pequeno produtor e de você ter menos custos na hora de produzir. Porque você vai concordar comigo que morando no Brasil, você pagar a licença de 3 softwares já é tipo o salário mínimo para cima, né? Então você Sim. imagina um estúdio grande com custo de software para cada computador, né? Então quando você faz a conta fica bastante inviável. E o Blender até hoje é gratuito, né? Cara, até hoje, e ele está dentro de uma licença que chama Comus 3.0. Ela é uma licença que é impossível do Blender ser vendido. Então, por exemplo, se o Tom Rosendahl lá, que é o, o criador do Blender, ele fala assim, não, a partir de hoje o Blender vai ser pago. Ele pode fechar o código, só que como todo mundo tem acesso ao código do Blender, o cara, do momento que ele solta na internet, a gente pega e solta gratuito de novo. Porque, tipo assim, a licença dele, por mais que ela permita você fechar, por exemplo, se você quiser baixar o Blender agora, modificar, chamar ele de panela e vender, você pode. Só que não é bem visto. Porque, tipo, qual o sentido de fazer isso, sendo de que o que faz a plataforma ser um bom software é justamente o fato dela ser open source e o fato de que coletivamente as pessoas contribuíram para ele ser um bom software. Tanto que o bug fix dele, uma boa parte dele é feita pelos próprios usuários. Então a fundação do Blender, ela meio que cuida do Blender principal, então ela mantém ali o que a gente chama de LTS, né, que é o Long Term Version, que é a versão estável, enquanto os bug fixes, plugins, assim, eles são muito feitos pela comunidade do Blender. Ela é muito forte nesse sentido. Então eu acho isso muito interessante, porque isso empodera o pequeno artista, né? Então, por exemplo, você consegue começar a produzir algo de qualidade Pixar ou de qualidade de TV sem você ter que gastar 5 mil reais com um monte de licença. Né? Você consegue Sim. resolver e é isso que eu acho muito legal nele. E, por exemplo,
pessoas que usam outro software, vamos dar um exemplo, sei lá, o Cinema 4D, consegue trazer o conhecimento que tem no Cinema 4D para o Blender? Ou, tipo, teria que começar a estudar um software do zero? Depende do que a gente estiver falando exatamente. Do ponto de vista de computação gráfica, todo software ele é igual. Então, assim, se você aprender shader, matemática básica de shader, você vai fazer a mesma coisa na Unity, no Unreal, no Blender, no Cinema 4D, desde que o software permita que você faça essas operações. Agora, fala assim, não, eu sou um motion, eu quero trabalhar com Blender. Atualmente, eles estão desenvolvendo o Geometry Node, que é bastante parecido com uma ferramenta que tem no Cinema 4D, eu não lembro bem o nome dela, mas eu sei que existe uma ferramenta muito robusta, né, de motion, e eu sei que tem muitos artistas que eram do Cinema 4D, que eles estão vendo de que o Geometry Node está conseguindo entregar as coisas que eles precisavam, né? Então eles estão migrando, porque se você consegue fazer a mesma coisa num software e você não tem que pagar nada por ele, é interessante, né? É bastante interessante. Então, assim, você tem que se adaptar com os atalhos, isso é comum, né? Então você vai ter que aprender os atalhos, onde estão as teclas, as coisas assim. Mas, de modo geral, o jeito de trabalhar, eu acho que você consegue levar ele para os softwares tranquilamente, né? Se você tecnicamente entender o seu trabalho, a não ser que você fica só repetindo, né? Tutorial, aí fica complicado. E isso é uma coisa que eu percebi, que você estuda bastante a fundo, né? Por que cada coisa acontece? Eu vi até numa entrevista sua, você falando, eu vou falar de forma leiga porque eu não sei a função realmente, mas o Diffusion, qual que é a reação, como funciona? Um render, é como que o software interpreta aquilo que está no projeto e transforma num vídeo ou numa imagem. Você realmente estuda a fundo para entender o que acontece ali, né, Eris? Sim, isso faz parte do Tech Art, né? O Tech Art ele é um profissional que ele vai estar ali no meio de campo entre a parte hardware, como é que as coisas funcionam, e o artista. Então, eu costumo falar assim que você tem o artista do slide e você tem o artista que faz o slide. O Tech Art ele é o cara que precisa entender o que o artista vai precisar durante a produção e ele tem que criar essa solução. E essa solução ela tem que ser leve, eficiente e artisticamente interessante pro artista que vai fazer só o que deve, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de entender como as coisas funcionam, porque eu penso muito sobre a música. Tipo, se eu baixar uma tablatura da internet de um violão e eu decorar ela, eu sei tocar violão? Eu acho que sim, porque eu posso decorar um monte de tábuas e decorar. Mas e a pergunta, eu sou músico? Eu não sei teoria musical. Então, se eu quiser criar minha própria música, ou se eu quiser entender o porquê que eu não estou sabendo tocar, eu tenho que entender a teoria. Então, tipo assim, a gente é muito acostumado a fazer o trampo. Então, tipo, eu vou lá, coloco a cor, coloco a escala, mas eu não entendo o porquê que eu estou fazendo essas coisas. Então, tipo assim, eu acho que quando você entende como é que as coisas estruturalmente funcionam, você hackeia o software. Então, tipo assim, as coisas são mais leves. Ah, o software não tem essa ferramenta. Ah, mas tem sim, porque a matemática deixa. Aí você vai lá, faz a continha e resolve o problema. E quando você fala de jogo, cara, quanto mais baixo nível você conseguir trabalhar, ou seja, quanto mais perto da placa de vídeo da CPU você falar, mais eficiente, mais leve você vai conseguir fazer o seu trabalho, né? E eu acho essas coisas muito interessantes. Cara, é muito legal mesmo. Eu acho que isso tem em relação a outras coisas, no sentido tutorial. Eu vejo que as pessoas replicam muito o que estão vendo no tutorial. Aí na hora que realmente tem que aplicar, talvez em qualquer outro projeto, elas não conseguem, porque elas não entenderam a técnica que foram usadas. Elas só replicaram aquilo que elas estão vendo. Acaba sendo... Exatamente. Eu acho que copiar ele é um método válido para aprendizado. Eu, por exemplo, quando eu comecei a desenhar, o que eu sempre falo para as pessoas, copia os artistas que você gosta, aquele tutorial lá do Donut que todo mundo faz mesmo, entendeu? Porque você tem que aprender como é que o software funciona. Só que no mundo real, quando você vai ter que trabalhar, ou quando você quer fazer uma obra de arte, você vai ter que resolver problemas. E tutorial não resolve problema. Porque o tutorial ele é uma solução fechada para uma entrega. Então, se você assiste um tutorial assim, ó, de como modelar uma casa, você sabe como modelar aquela casa do tutorial. Você não sabe estruturalmente como casas funcionam. Então, tipo assim, se você quiser fazer uma casa minimamente diferente, ou você vai ter que aprender essas coisas, ou você vai ter que achar um outro tutorial que tenha aquela parada específica que você quer.
Mas qual que é o problema disso? Vai chegar um momento que não vai ter tutorial para o que você quer fazer. Sim. Então, tipo assim, querendo ou não, você vai chegar num teto e para você passar esse teto, você necessariamente vai ter que estudar as bases daquilo que você quer fazer. Então, tipo assim, dá para seguir assim até a vida inteira se quiser? Dá. Só que se você quiser fazer coisas assim que tenham mais substância, mais estrutura, você necessariamente precisa estudar a própria área que você está, né? Isso tem que fazer Sim, mesmo. com certeza. Eris, eu, pra ser honesto, eu não conhecia esse profissional de tech art. Inclusive, eu imagino que talvez seja algo meio escasso no mercado, né? Não tem muitos. Ah, Não foi sei se. por isso que eu escolhi. Foi por isso que eu escolhi, inclusive. Então, provavelmente seja bem Mas, remunerado por isso, né? cara, eu espero, assim, é para ser, mas eu espero que seja mais, né, inclusive. Mas sim, é um profissional bastante escasso, porque normalmente você tem eles em grandes estúdios ou em jogos. Por quê? Porque quando você vai fazer um filme grande, você precisa de um profissional técnico, porque você está trabalhando com muitas pessoas, então você está trabalhando com gigas de dados, com gigas de informação. Então, assim, se não tiver um profissional que entende a estrutura dos softwares onde você está fazendo as coisas, então você começa a tipo acumular erro e é o famoso na hora de dar o F12 crashar. Sim. Aí a pergunta é quem que resolve o crash? É o tech art, entende? Aí tem o tech art de filme, tem o tech art de jogo. Eu estudo para ser um tech art de jogo. Como eu falei, eu me interesso muito por mídia que é real time, que as coisas estão acontecendo ao vivo. Então, a minha linha de pesquisa e de estudo é para jogo e não para filme, mas é relativamente parecido. E acredito que você traga muito a matemática aí no seu dia a dia, né, cara? Cara, não tem como fugir, não tem como fugir. Tipo assim, eu entendo que a gente não aprendeu do jeito certo na escola. Isso é um fato, porque a forma com que a matemática é apresentada para a gente, ela tende a ser muito abstrata. Só que quando você vai estudar matemática de verdade, você pega lá os gregos, como é que eles faziam e tal, você entende que a matemática ela surge primeiro do mundo real, sabe? Então, tipo assim, é uma batata. A metade é metade de um saco de milho. Então, tipo assim, quando você aprende o porquê que a gente usava matemática, né, que é a matemática dos números reais, você percebe de que ela, na verdade, ela está em todos os lugares. Então, tipo assim, a gente está aqui trocando uma ideia, teve um cara que precisou, tipo, descrever uma equação matemática de onda de rádio, aí teve um outro cara que usou essa parada para construir um sensor, e no final aqui a gente está trocando ideia por uma caixinha mágica, sabe, que Sim. brilha tipo, magicamente a minha voz está saindo pelo ar, entrando e está chegando aí milhares de quilômetros de distância. Então, assim, a matemática ela está no nosso mundo, só que a tecnologia ela deixa tudo tão refinado de que a gente não consegue ver ela. Então, por exemplo, na nossa área, que a gente trabalha com computação gráfica, ou seja, independente do software que a gente trabalha, todos funcionam dentro de computadores, que são determinísticos, que são matemáticos. Só que a gente não vê a matemática. Tipo assim, qual foi a última vez que você precisou fazer uma continha para descrever o movimento de um objeto que você estava animando? Hoje em dia não precisa fazer isso, porque o Sim. software faz, entendeu? Só que tá lá, tá lá, tá lá Então, e o escrito. legal, por exemplo, na escola, quando você aprendeu uma matemática, você pega um número, faz o cálculo e o resultado é um outro número. Ou seja, não é tão interessante, né? Não é Já tão quando importante. traz essa matemática para a computação gráfica, Ah, você faz os tudo. cálculos transformam no que você está vendo na tela. Praticamente tudo que a gente vê se movimentando num cenário de jogo, com exceção dos personagens que tem rig, tipo a vegetação, a água, tudo isso, cara, são funções matemáticas que estão rodando na placa de vídeo. Sim. Então, tipo, usando o exemplo do meu jogo, literalmente todas as plantas do jogo que mexem, elas estão mexendo uma equação matemática. Literalmente isso, entendeu? Então, tipo assim, tem variáveis que eu criei, existe uma equação que ela descreve o movimento do vento, e daí, quando você descreve o movimento do vento, você consegue transformar esse monte de número em movimento visual. Então, assim, a matemática ela permite você não só entender as coisas que estão ao seu redor, mas ela permite também você replicar elas, que é aquilo que a gente estava falando. Então, quando eu tenho algum problema, eu quero fazer tal coisa. A primeira coisa que eu faço não é abrir o software e tentar. Eu penso assim, com certeza algum cara pensou nisso e já escreveu uma conta sobre isso. Aí eu procuro e descubro a conta. Então eu tenho o trabalho, cara, é o mais fácil de todos, que é só entender o que o cara escreveu, entendeu? Ele fez o mais difícil, que é descobrir o treco. Eu só tenho que Exato. entender ele.
Então, tem que agradecer bastante também o Newton, né? Porque além da matemática, você com certeza traz a física também para os seus projetos, né? Ah, sim, todo software 3D básico, né, o Blender, o 3D Max, o Maya, eles são um modelo matemático que é o plano cartesiano. Então, tipo assim, tudo tem uma posição, uma largura, uma altura, uma profundidade e todas essas coisas variando no tempo, que é quando você dá play. Essa variação do tempo, ela forma curvas, certo? Aquelas curvinhas que a gente vê. Essas curvas, elas são as derivadas do movimento. Sim. Só que na vida real, se você, por exemplo, sabe a posição de um carro, você sabe a velocidade dele. Você sabe a velocidade dele, você sabe a posição dele. E no 3D é igual. Então, tipo assim, se você aprender o basicão de física, sabe? Tipo, inércia, esse treco assim. E o basicão de matemática, basicão mesmo, sabe? Tipo, aritmética básica, assim, um pouquinho de álgebra linear, que começa a falar sobre geometria. Cara, você vira modo Deus, assim, é como se você clicasse no software, assim, ó, liberar o modo premium, sabe? Todas Sim, as coisas se revelam para você, assim. irado. E em relação ao seu setup, até uma curiosidade, né? Porque acredito que os projetos não sejam nada leves, né? É Qual justamente o configuração que você... contrário, cara. É Sério? justamente o contrário. É, porque pensa comigo o seguinte: eu estou fazendo um jogo, é um software. Quando você baixa um jogo, você está baixando um executável. Quando você Sim. baixa um filme, você baixa um MP4. Então você concorda comigo que o que você faz antes de virar o MP4, tanto faz. Então, tipo assim, se eu tiver um arquivo de 100 GB, ele vai formar um MP4 de 10 MB. Só que o jogo não é assim. Então, tipo assim, se eu meto lá uma pedra do ZBrush High Poly no jogo, o jogo vai ficar com 1 GB, só por causa da pedra. Então, assim, eu preciso necessariamente trabalhar sempre no mínimo para ele poder funcionar. Então, tipo, tudo que eu faço num notebook. É um i9 com a 2070. Então, por padrão, eu estou trabalhando em low. Então, se eu consigo fazer uma coisa bonita em low, quando eu for fazer o scale para cima, né, tipo, colocar mais resolução, esse tipo de coisa, eu tenho um ganho para cima e eu tenho um ganho para baixo. Agora, se eu faço tudo no topo, só tem como descer. Ou seja, no final, você só consegue reduzir a qualidade do seu trabalho, não aumentar. Então, eu gosto de trabalhar nessa média para poder subir ou para poder descer. É bom que você consegue ter essa variação, né? De ver quando tem a necessidade de usar mais ou menos. Até ontem eu estava dando uma estudada, cara, que eu nunca tinha parado para observar. Sempre quando a gente vai soltar um render, por exemplo, no After, no Premiere, no Encoder, tem a opção o CBR e o VBR. É VBR, se não me engano? Essas opções. E o VBR seria as taxas de bits constante, ou seja, ele vai fazer o render todo naquela taxa linear de bits. E a outra opção, ele já varia. Você pode definir o mínimo e o máximo. Aí o software vai fazer a leitura e ver quando tem a necessidade de ir para o máximo e quando não tem. Interessante também. É muito interessante, cara. Hoje em dia, os softwares eles vão fazer muitas coisas. O problema é que, tipo assim, como tem muitas técnicas, a gente costuma ficar indeciso sobre que decisão tomar tecnicamente sobre uma coisa. Então, tipo assim, eu quero fazer uma simulação. Aí você pesquisa no YouTube, tem 50 softwares, 50 formatos, esse tipo de coisa. Só que existe uma coisa que ela vai ser comum entre todos os softwares, que é, tipo assim, todos eles, independente, eles são matemáticos e determinísticos. Então, tem coisas que elas vão ser repetidas em qualquer contexto. Então, por exemplo, toda a placa de vídeo atual, ela é desenhada para renderizar triângulo. Ponto. É para isso que ela serve. Então, tipo assim, se eu estou fazendo uma aplicação e eu estou usando um hardware que o objetivo dele é renderizar triângulo, então faz sentido você preparar o escopo da produção do seu trabalho para ele funcionar dentro daquela tecnologia, dentro daquele paradigma. Só que a gente não faz assim. E o cliente chega assim, cara, eu quero que você faça tal job para mim, mas tem que ser feito na Unreal. Ou faz tal job para mim, mas tem que ser feito no Maya. Ou seja, você escolhe a ferramenta antes de você definir o escopo. Então, quando você começa a fazer, você descobre de que a ferramenta ela não tem todas as soluções possíveis para solucionar o problema. Aí, como resolve quando chega nessa parte, né? Então, daí é a zica. Ó, uma outra pergunta, na verdade, que a galera mandou aqui, mandaram várias, cara. Claro. Fazendo para dar tempo a gente tentar responder o máximo delas possível, pelo Vamos, menos. vamos, vamos. Quer começar então as perguntas? Assim, ó, uma delas
quais são os softwares que você utiliza no seu dia? Ah, não, tem uma pergunta antes minha, cara, que eu estava aqui, em relação ao seu jogo ainda. Aí depois eu volto para essa. O seu jogo você fez para você ou você pensa em comercializar em algum momento? Ah, sim. Esse jogo ele está sendo feito dentro da Light Farm, mas eu sou o criador dele. Então, tipo assim, eu cheguei com esse projeto em desenvolvimento, troquei ideia com eles, o pessoal se interessou bastante, a gente está fazendo uma parceria. Então, a equipe que trabalha comigo atualmente, que a gente é em 5, todos são da Light Farm, mas a gente está produzindo o jogo e o nosso objetivo é financiar o projeto. A gente vai na GDC em breve, né, no próximo mês, e a gente vai levar um pequeno demo dele. O nosso objetivo é arrecadar dinheiro para aumentar a equipe e fazer o jogo efetivamente. Mas eu fazia o jogo antes sozinho, né? Aí depois que eu entrei na Light Farm, fiquei um tempo desenvolvendo pesquisa com eles e a gente foi criando, como é que fala, terreno para a gente fazer esse primeiro jogo autoral, né? Então é meu em parceria com a Light Farm. Legal. Gosto pra caramba também do pessoal da Light Farm. Trabalhei com eles vários projetos como freela. Eu acredito que eu até devo ter encontrado você em algumas deles. Talvez você não se lembre. Talvez. Mas você estava lá. E, inclusive, a Jéssica Madeira, estava trocando uma ideia com ela outro dia. A gente até trabalhou juntos também, numa outra empresa. Ela estava falando super bem de você. Inclusive, que ela tinha alguma dúvida, ela ia lá pedir para você. Você era, tipo, prontidão, assim, para ajudar. Então, ela falou super bem. Que bom, né, cara? Que bom. Geralmente, antes de começar a fazer o jogo, eu sempre fiz esse meio de campo de resolver pepino de bug. Então, tipo assim, eu participei de vários jobs, desses da Riot, que o pessoal lança. Eu participei, tipo assim, nossa, a gente tá querendo fazer tal shader e não tá conseguindo. Aí eu ia lá, ajudava o pessoal pontualmente. Mas era sempre, tipo assim, tem um problema e tem que resolver. Aí o pessoal viu que eu gostava de resolver os problemas e aí uma coisa juntou com a outra e desandou, né? Foi muito bom. Legal, cara. Ó, vou mandar as perguntas agora, tá? Claro, vamos lá. Quais são os softwares que você utiliza no seu dia a dia? Tá, o principal é o Blender. Tipo, é o disparado que eu mais uso. Eu tenho até várias versões de Blender, porque tem uns addons que eles são de versão, né? Então, tipo, você não consegue usar a versão do topo. O segundo software que eu mais uso é o Unreal, né? Por conta do jogo. E daí tem os periféricos a esses softwares. Mas, de modo geral, eu uso Blender e Unreal. Aí, o que eu uso em segundo seria, possivelmente, o Substance, o Painter, mais o Painter do que o Design. Eu uso o GIMP, que é como se fosse o Photoshop open source. Eu uso o Krita, que é um software open source de pintura. E eu uso o Procreate, que é um software de pintura, só que no iPad. Porque algumas coisas eu faço no iPad e não no PC, né? Aí eu uso bastante o iPad também. Legal, falando no Procreate, bastante gente usa também para fazer animações, né? E o Procreate Dreams. Você Alguns nunca... VFX do jogo, eu fiz o VFX dele, eu não sei ainda, né? Estou estudando, mas esse Procreate Dreams ele é muito legal, cara, porque ele é feito para a interface de mão, né? Então, tipo assim, é muito bom mexer nele, mas assim, ele é bem limitado no ponto de vista de ferramenta. Então, tipo assim, para você ter o máximo dele, você tem que obrigatoriamente usar ele usando o Procreate. Então, se você quer fazer uma coisa 100% do zero dele, é um pouco difícil, a não ser que você faça tudo frame by frame. Então, é trampo. Tem umas limitações, né? Sim. Mas cara, novinho, né? Acabou de lançar. Sim. E você nunca pensou em se aventurar também em fazer animações frame a frame? Porque, como você é um artista, vi que você tem desenhos super bonitos, cara. Muito obrigado. Cara, eu curto. Mas é aquele lance assim, eu não gosto de fazer coisas médio. Então, tipo assim, se eu quisesse fazer animação, eu só ia começar para ficar bom nela. Tipo, ser realmente um animador. Só que é uma coisa que, por mais que ela tá na minha área, assim, é muito diferente. Então, tipo assim, eu teria que deixar de estudar o que eu já estudo para eu conseguir animar. Então, tipo assim, eu só sofro, fico vendo a animação bonita do pessoal, mas se eu parar de dar um pouquinho, cara, uma semana eu já fico old na área, porque toda semana tá saindo coisa nova de placa, de IA. Então, tipo assim, se eu dormir no ponto um pouquinho, eu já não consigo responder a pergunta que o pessoal vem me perguntar. Porque no trabalho é isso que acontece. Tipo, eu vi que saiu tal coisa, tem como usar? E daí? Eu tenho que saber responder, entendeu? Então, tipo assim, eu não consigo ficar
grandes intervalos de tempo sem revisar a minha área, né? Então, tipo assim, é muito difícil de aprender uma coisa nova tão grande. Que no caso é Sempre tem que estar atualizado, né? Sim, cara, não tem como. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tá? Qual é o processo para produzir um game? Essa aqui você já respondeu. Você já tem ou pretende produzir um game que seja vendido comercialmente? Isso aqui já foi respondido. Tá. Mas se você quiser falar sobre o processo... Claro, vamos falar um pouquinho. Tudo depende do escopo, né, que a gente estava falando. Então, você pode fazer um jogo sozinho, indie, ou você pode fazer um jogo com 500 pessoas, tipo, igual é o GTA. Então, mas o processo, estruturalmente, ele é relativamente parecido. Você vai precisar de um Game Design Document, que ele é basicamente um script da mecânica do jogo. É diferente, por exemplo, de um script de imagem, que você tem uma descrição visual de coisa. O GD dele é uma descrição da mecânica, ou seja, como que estruturalmente o jogo funciona. É só você pensar, por exemplo, quando você vai comprar um jogo de tabuleiro, qual que é a primeira coisa que você faz? Você lê as regras. Então, a arte de um jogo, ela tá depois da mecânica. Então, a primeira coisa que você faz é pensar na mecânica. Quando você pensar na mecânica, ela vai definir para você a parte visual, ou seja, com a mecânica feita, o que acontece na mecânica? Então, o personagem corre. Então, se o personagem corre, eu vou precisar de quê? De animações. Então, a mecânica ela vai definir a dinâmica vai definir os assets que você vai precisar, ou seja, você vai precisar de uma animação, vai precisar de um animador. E a estética, ela define o que você quer que as pessoas sintam ao ver o seu jogo. Então, pensa no jogo assim, ó, você tem a mecânica, a dinâmica, a estética. Mecânica é como funciona, dinâmica é como parece, e estética é como você quer que a pessoa sinta. Então, um jogo de FPS, uma mecânica dele, você anda e atira. O que você faz? Você anda e atira. Então, você tem que animar o personagem, você tem uma animação, e esse tiro, ele é espalhafatoso? Ele é brilhante? Isso é a estética que vai responder. Então, você começa nessa ordem e você segue ela certinho e vai funcionar. Tem um documento que ele chama MDA. É um documento feito por pessoas da área e é uma técnica de você fazer análise de forma eficiente de jogos e para você estruturar o seu jogo. Aí, nesse documento, ele fala sobre esse método que eu falei, que é o MDA, que é o que eu uso para fazer o meu. Uma dúvida, tem que ter algum tipo de autorização para lançar um jogo? Ou não é algo Cara, aberto? Você pode criar e, tipo, colocar na rede para a galera testar. Se for PC, sim. Se for PC, você faz seu jogo e libera o executável. Tem várias plataformas, tipo Steam. É relativamente tranquilo. Quando começa a ir para console, você precisa de uma paradinha que chama DevKit. É basicamente o mesmo console, só que ele é liberado para você debugar as coisas do jogo. Então você está fazendo um jogo de PS4. Aí eu tenho que comprar um PS4 de DevKit, que é um PS4 desbloqueado, que ele vai me falar o FPS, o gasto de memória, os negocinhos assim. Aí depois que eu faço o jogo, aí ele gera um executável de que é do PlayStation, é específico dele. E daí vai com a burocracia que você tiver combinado com cada distribuidora, né? Então, tem os exclusivos, tem os que é multiplataforma. Então, é uma coisa mais burocrática do que técnica, assim, sabe? Para decidir. Uma outra pergunta aqui. Se não me engano, a gente já fez essa pergunta. O que você achou da evolução do Blender e como ela atua no mercado hoje? A gente já fez, né? Já fez, sim. Qual o seu setup? Já respondemos também. Essa aqui também, como que a matemática influencia nos seus projetos? A galera mandou. E deixa eu ver. Quando você entende as técnicas que um software utiliza, você consegue levar o conhecimento para outros softwares? A gente também já falou sobre isso. A gente pode falar um pouquinho mais a respeito, caso tenha ficado. O lance de levar o software é aquilo que eu falei. Independente do software, a base dele, a estrutura dele, ela é matemática e ela vai representar algum tipo de modelo. A grande maioria dos softwares 3D, eles usam um plano cartesiano, ou seja, eles usam a álgebra linear básica. Você vai ter outros tipos de render, como ZBrush, você vai ter render 2D, né, que é Photoshop, software de pintura. Você vai ter difusão de imagem, que é tipo o Midjourney, o DALL-E. Você vai ter técnicas diferentes para gerar imagens. A forma com que essa imagem é gerada depende do paradigma do software. Então,
o paradigma de uma game engine é fazer jogos. Então, a entrega dela é um executável. O paradigma de um software tipo Blender, o Maya, ele é um editor 3D que tem um renderizador. Ou seja, a entrega dele ou é uma imagem ou é um vídeo. Não vai ser um executável. Só Sim. que, independente desse software, todos eles vão trabalhar com projeção, com a ideia de animação, com a ideia de escala, com a ideia de simular partícula, com a ideia de gás, simulação de gás. Então, todas essas coisas elas são comuns, porque elas são baseadas em observações da vida real. Então, por exemplo, se eu vou no Houdini e eu coloco a temperatura da fumaça negativa, isso faz com que a fumaça desça e vá para o chão. Se eu fizer no Blender, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque gases, quando estão resfriados, eles descem. Ou seja, o conhecimento para resolver o problema, ele antecede o próprio software. A única coisa que você precisa fazer é entender o que o software está dizendo. Então, tipo assim, se no Blender chama Smoke e no Houdini chama Fluid, mas eles estão falando sobre o mesmo comportamento, que é a simulação de fluidos, então se você sabe um, você sabe o outro. Você tem que só mesmo descobrir, né, os atalhos e tudo mais. Sim. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Como você faz para... Olha só, olha o Didi. Qual que é o nome? Ele chama Didi. É que ele estava aqui bagunçando. Peraí. É grandão, hein? Eu adotei uma recentemente, tá pequenininho ainda, a Luna. Ah, que bonito, que bonito. É gostoso, faz companhia, né, cara? Eu mesmo que moro sozinho, tenho uma gatinha dia. Quando eu percebo, eu tô dando risada com que ela fica aprontando aqui pra um lado pro outro. Ah, eles são ótimos, cara. Tipo, sim, eu quase não convivo com gente, sabe? Então, sim, tipo assim, ter o gatinho na casa, pelo menos parece que tem seres vivos próximos, assim. Então é muito bom. Cara, foi por conta disso também que eu adotei uma, porque eu também, como trabalho em casa, eu fico muito tempo aqui. Normalmente eu saía, sei lá, para fazer uma academia, uma coisa nesse sentido. Mas agora eu quebrei o pé, então eu não saio de casa de jeito nenhum. Só fico aqui. Eu imagino. Home office forçado, né? Exatamente, cara. Foi do jeito. Então, a pergunta aqui, ó. Como que você faz para desenvolver e melhorar seus métodos de estudo? Eu tenho técnicas secretas que daqui a pouco eu vou lançar um curso que você vai poder aprender. Brincadeira, eu ensino. É bem fácil, na verdade, cara. A gente pode falar um pouco a respeito, mas eu uso várias técnicas em contextos diferentes. Mas eu sou muito metódico no meu método criativo. Então, tipo assim, todas as vezes que eu quero fazer uma coisa, eu tenho certeza absoluta de como é que ela vai ficar. Porque eu consigo planejar bem sobre o que eu vou fazer. Eu posso falar um pouco sobre cada um dos métodos que eu uso, dando exemplos. Se tiver tempo, a gente pode falar a respeito. Fica à vontade, o tempo é seu. Viu? Perfeito. Vamos lá. Tem uma técnica que ela chama... nossa, em português, espera aí. Sabe quando tudo que você lê é tudo em inglês, aí você fala assim, como é que fala isso em português? Tem uma técnica que eu vou chamar de memorização, porque eu não pensei numa forma de traduzir. Mas basicamente funciona assim, ó. Eu quero aprender uma coisa, um tutorial, meia hora. O que eu faço? Eu assisto o tutorial prestando muita atenção. Aí eu pego um papel e escrevo em ordem o que eu lembro, de cabeça, sem olhar o tutorial. Aí depois eu leio as coisas que eu fiz e eu comparo com o vídeo, preenchendo as lacunas que você errou ou faltou informação. Você repete isso até você ter um transcrito do vídeo sem ter assistido o vídeo. Porque uma coisa que acontece na mente é que quando você força o seu cérebro a memorizar, ele magicamente memoriza, por incrível que pareça. Então, tipo assim, quando você está querendo escrever, esse ato de escrever, sabe, mexer o braço, isso ativa a sua memória de forma a grudar aquela informação que está muito recente de forma mais fixa. Isso é uma das técnicas que eu uso. Parece simples, mas funciona muito bem. Inclusive, a outra técnica que praticar. Oi? Vou começar a praticar ela. Super interessante. Pratica, cara. Funciona. Sim. E funciona para qualquer outra coisa. Por exemplo, quero aprender a tocar violão. Então você pegou lá seis partituras e tem lá assim 5 acordes. Aí primeiro você tenta e você vai tipo preenchendo as lacunas até você não precisar mais da referência. Você
depender só do que está na mente. No momento que você conseguir criar o loop, você vai criar um conhecimento que você vai conectar com outros depois. É diferente, por exemplo, de você seguir o tutorial enquanto você faz. Você não está, tipo, pensando a respeito. Você está reproduzindo o que o cara está fazendo. Então, você não está aprendendo. Tanto que se você fechar o tutorial e passar uma semana depois, você não lembra mais do que aconteceu. Justamente porque você está só imitando o que o cara está ensinando. A minha segunda técnica chama de memória separada por tempo. Eu vou pensar num nome legal para colocar no curso depois. Mas basicamente é o seguinte, é você revisar um conhecimento com distâncias temporais diferentes. Então, por exemplo, quero memorizar álgebra linear. Então eu estudo 1 hora, aí eu paro 1 hora. Aí eu vou e estudo mais 1 hora. Aí depois eu paro 4 horas e estudo 1 hora só depois de 4 horas. Depois eu estudo um dia depois. Depois eu estudo uma semana de distância. Depois eu estudo um mês de distância. O que isso acontece? A gente vai reforçando com distâncias temporais diferentes um mesmo assunto. Isso faz com que uma memória que ela é de curto prazo, ela comece a fixar na sua cabeça e se torne de longo prazo. Então, você pegar essa parada e você distribuir ela com uma distância de tempo interessante, vai fazer com que ela fixe na sua cabeça com mais facilidade. Tem alguma dúvida sobre essa parte? Ou tá de boa? Não, tô achando super legal. Show. Até estou pensando aqui que, por exemplo, às vezes eu faço alguns tutoriais, eu estudo muito num determinado tempo, sei lá, uma semana. Só que eu não tenho esses intervalos. E depois que eu faço o tutorial, depois de algum tempo, eu venho esquecendo. Porque ele não cria essa memorização, né? Porque talvez com essa não reproduz ela, entende? Sim. Tipo, uma coisa que você tem que ter na mente é o seguinte: se você pegar qualquer coisa, tipo, embaixadinha, se você repetir isso por 10 mil horas, você vai ser, com certeza, você vai ficar entre os 4% da população do mundo. A gente está falando de você ser o melhor entre 4% entre bilhões de pessoas. Isso serve para qualquer coisa, cara. Então, tipo assim, a maioria das pessoas não pratica. Essa é a verdade. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, se você fizer uma coisa muitas vezes por tempo suficiente, você com certeza vai ficar bom nela. O problema é que as pessoas sempre param nesse meio termo. Então, vem a terceira parte do meu método, é que você tem que fazer coisas com frequência. Então, tipo assim, eu quero criar um hábito novo. Amanhã, eu tive uma reunião de meia hora a mais e eu não consegui parar no tempo que eu me planejei. Aí você fala, não, amanhã eu vou fazer. Aí você não faz. Aí no outro dia acontece outro imprevisto e você sempre dá uma desculpa para não repetir. O lance é, se você repetir, mesmo com falha, mas se você fizer isso todo dia, você consegue sim criar um hábito. Um dia é tipo uma ideia. Uma semana é tipo um planejamento. Um mês é um projeto. E um ano é uma habilidade. Então, tipo assim, as coisas, se você der tempo suficiente para elas, elas vão ficar boas. Então, sim, aí é o lance. Você tem que ter uma certa visão do futuro, que é o seguinte, assim, ó, chato pra caramba, odeio estudar isso, queria estar assistindo TikTok, sei lá o quê, mas se eu repetir isso por vezes suficiente, isso não vai ser mais chato, porque você vai adquirir o hábito. Então, quando vira um hábito, ele deixa de ser... para de incomodar, né, de certa forma. A gente meio que acostuma, né? A gente é bom em fazer isso. E, cara, a última coisa é um método de um cara chamado Feynman. Ele basicamente é parecido com os outros que eu falei, que é a ideia de você pegar um conteúdo, dividir ele em partes para você poder memorizar. A diferença é que ao invés de você preencher voltando no texto, o método do Feynman diz que se você tentar ensinar para alguém, isso fixa na sua cabeça. E existe realmente estudo de que quando você... Uma das formas de você fixar conhecimento é você compartilhar ele. Né? Então, sim, uma outra coisa que eu tenho é de que o desenvolvimento pessoal, por mais contraditório que isso pareça, ele tem que surgir primeiro do coletivo. Porque a individualidade, ela surge necessariamente de um coletivo que ele é saudável. Então, tipo assim, se você estiver num ambiente em que você tem os meios para estudar, ou seja, você pode dormir de boa, você pode pagar seu aluguel e tudo mais e tal, você repetir as coisas e você dormir certo, porque eu sei que a maioria dos artistas não dorme direito,
você consegue adquirir essas memórias novas até o ponto de que você naturalmente vai chegar em conclusões sem ter que pensar muito a respeito. Então, tipo, você vai fazer um shader, ao invés de você ficar 2 horas pesquisando o treco, você vai pensar nele. Então, você vai falar assim, então se eu pegar um vetor aqui, eu vou representar tal coisa, aí eu coloco um seno ali e vai fazer tal coisa. Aí você vai lá e faz. E funciona, cara. É mágico. E esse poder ele é muito bom de ter, cara. De você pensar numa solução, você desenhar a solução, e quando você reproduz ela, ela funciona. É uma sensação muito legal que eu queria que mais pessoas tivessem. E é através desse... como é que eu falo? Repetição. É literalmente isso. Acho que as pessoas Exatamente. decepcionam um pouco quando perguntam como é que eu aprendo, mas é literalmente isso. Eu repito as coisas muitas vezes. Então, Então, tipo, oi? eu tenho um pensamento em relação a isso também bem similar, cara. Por exemplo, eu acredito que não tenha nada nesse mundo que a gente não consiga aprender. A gente precisa ter essa constância, realmente ter essa constância, estudar, e com certeza a gente vai aprender. Pode ser que a gente tenha, que pessoas tenham mais facilidade do que outras para fazer determinada coisa, mas se você se dedicar, você ter essa constância, você vai chegar no resultado. Vai sim, vai sim. E uma outra coisa também é você sempre procurar fontes primárias de informação. Isso é uma coisa que eu faço. Toda vez que eu quero produzir uma peça, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: eu não sei o suficiente para fazer isso completo. A gente tem uma falsa sensação de que a gente é muito melhor nas coisas do que a gente realmente é. Então eu falo assim, pô, eu vou modelar uma casa. Quando você começa a modelar, você descobre que, por mais que você viva sua vida toda dentro de uma casa, você não sabe direito como é que é uma casa. Você não sabe, tipo, qual que é a altura de um pé direito de cabeça. Você não sabe, tipo, qual que é a altura de uma cadeira. Acontece de que essas coisas, elas já foram descobertas e já foram documentadas. Então, uma coisa que eu faço, eu fiz até recentemente. Eu comprei esse livro aqui, ó, que é um dicionário de arquitetura. Ele basicamente tem o nome de todas as peças, de todas as construções. Então, quando eu quero modelar uma coisa, eu procuro no livro o nome dela para eu conseguir referência de qualidade. Então, tipo, eu quero modelar um pé direito. Ao invés de eu ir lá tentar modelar, ficar girando a câmera para ver que tá bonito, eu abro o livro, vejo o tamanho, vejo o nome de um artista, de um cara que fez um pé direito bonito, pesquiso, acho o cara e eu tenho uma referência de qualidade consistente e eu não tive trabalho para fazer isso. Eu só procurei a informação de qualidade. E para fazer isso é fácil. É só você assumir que você não sabe a parada no começo. Mesmo que você saiba um pouquinho. Se você tiver essa Sim. humildade e falar assim, cara, talvez, só talvez, eu não seja a melhor pessoa sobre esse assunto. Então procura um livro, sabe? Procura um tutorial que sempre tem alguém que gastou a vida inteira dela só estudando aquilo e com certeza ela sabe as coisas que você está procurando para fazer, né? Eu acho super legal isso, cara. A gente ter realmente uma humildade intelectual, né? De saber que a gente não sabe tudo. Tem outras pessoas, com certeza, que tem coisas para nos ensinar, que a gente tem o que aprender. E a gente percebe que quanto mais a gente estuda, a gente sabe muito pouco, né? Sim. Então, é muito legal, cara. E que você falou também sobre ensinar o que se sabe. Eu percebo que quando eu estou ensinando, quando eu estou compartilhando algum conhecimento, realmente reforça mais aquele meu conhecimento. Então, eu, particularmente, gosto muito de compartilhar conhecimento, sabe? Bom, cara. E pelo jeito, ficou nítido que você também, né? E às vezes, né, pode parecer que nosso pensamento é só como um todo, mas a gente também está pensando na gente, porque a gente Sim, sabe que a com gente está certeza. aprendendo aquilo, que a gente está evoluindo. Então é um pensamento bem Com bacana. certeza. E uma coisa que é importante também ressaltar é que o conhecimento humano, de modo geral, ele é coletivo. Então, tipo assim, mesmo o cara foda, Newton, Einstein, eles usaram a matemática de caras anteriores. Então, assim, não existe construção de coisa incrível sem que você necessariamente use o trabalho de outras pessoas. Então, o lance é o seguinte: nesse processo de precisar da comunidade, né? De outras pessoas trabalhando. Você é uma pessoa que vai fazer isso de forma que beneficie mutualmente, ou seja, que você compartilhe o que fez você chegar no momento que está, ou se você vai centralizar as coisas em você e excluir as pessoas. Porque é contra a própria lógica que o conhecimento humano foi construído. Imagina, por exemplo, se os matemáticos antes
do Newton tivesse, tipo, colocado que para você ler o paper dele, você tem que pagar 5.000 de mensalidade. Não faz sentido, entende? Então, assim, necessariamente a gente só consegue atingir esse nível de conhecimento sobre algumas coisas porque necessariamente o conhecimento ele é coletivo. Então, para mim, não faz sentido você pegar uma coisa que é abstrata, que está na minha cabeça, que, tipo assim, se eu ficar aqui te explicando técnica por técnica que eu uso, eu não vou ficar menos pobre, eu não vou saber menos do que isso. Então, tipo, conhecimento é possivelmente a única parada que quando você divide, você tem mais, ao invés de menos. Porque se eu divido uma parada com você, a gente tem dois, aí você compartilha com os seus seguidores, eu compartilho com os meus, daí você tem um monte de gente que agora sabe fazer uma coisa e a gente faz com que a qualidade do nosso trabalho como classe, né? Então, tipo assim, a qualidade dos artistas, ela sobe. Porque se está todo mundo com boas técnicas, então a qualidade do mercado sobe. Então, quando eu vejo a galera, tipo, zoando iniciante, ou, tipo, falando mal de trabalho simples, ou, tipo, falando assim, artista brasileiro não é tão bom como gringo, a gente está literalmente nivelando a parada para baixo. A gente poderia nivelar para cima. Então, tipo, qual que é a ideia que você tem, entendeu? Você compartilha para nivelar para cima ou você não compartilha porque você tem medo justamente disso, de que as pessoas consigam subir junto com você, né? São visões diferentes. Sim, muito legal, cara. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui está aprendendo muito e você está reforçando muito mais ainda seu conhecimento também, compartilhando com a gente tudo isso, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, obrigado, né? A live é bastante pessoas aí até agora. Sim. Agradeço aí a Inclusive, vocês. depois, provavelmente entre amanhã e sábado, essa live vai para o YouTube. Então tem bastante gente que não consegue assistir ao vivo, mas depois vai conferir lá no gravado. Muito legal, cara. Muito legal. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Para você, qual a importância de fazer projetos pessoais e o que eles podem proporcionar ao artista? Tá. Essa pergunta ela é muito pessoal, porque eu acho que existe o artista profissional e existe o artista. O artista profissional é aquele que vai chegar no estúdio, vai usar o software que a pessoa mandar, vai renderizar o que a pessoa quiser, e no final de semana dela, ela vai jogar bola, vai assistir televisão, vai fazer outra coisa. O artista, ele pensa na arte até quando ele não está trabalhando. Porque ele pensa na arte como a expressão da individualidade, que é o meu caso. Então, por exemplo, para mim, não fazer arte significa ignorar a minha própria identidade, porque eu acho que eu sou um artista. Então, tipo, para mim, assim, só trabalhar com arte não é suficiente. Eu preciso produzir peças artísticas. Que é aquilo que eu falei com você lá no começo da nossa conversa. Que, tipo, eu acho que a gente se comunica de várias formas. A gente está falando aqui por voz. Mas a espécie humana, ela se comunica muito através dos símbolos, né? Você pega, por exemplo, as cavernas mais antigas, com os traços humanos mais antigos, elas tinham o quê? Arte. Então, a arte, ela é tão importante na história humana como a própria cognição, sabe? A nossa própria abstração das coisas, sabe? A imaginação das coisas, ela está intrinsecamente associada à arte, porque a gente sempre usou a arte para a gente representar as coisas. Então, a gente usa arte para representar Deus, usa arte para representar a morte, a filosofia, todas essas coisas. Então, tipo assim, para mim, o ato de ser humano, no sentido de expressão, do simbolismo, ele tem a ver com a arte. Então, eu acho que fazer trabalhos pessoais significa manter a humanidade. Porque tem a ver com essa troca, entende? Então, tipo assim, eu acho que você pode ser um artista profissional, faz seu trabalho, entrega do jeito que você quiser, mas se você é artista, eu acho que você tem sim que desenvolver trabalhos pessoais para você se expressar e fazer o que você quiser, sabe? Tipo assim, na publicidade eu renderizo pacote de cosmético. E no meu trabalho eu renderizo tipo caracol com plantinha dentro, entendeu? Esse é o meu lance. E agora respondendo sobre o benefício disso, cara, o benefício é que quando você faz trabalhos pessoais, isso mostra que você tem habilidades não só da prática, mas sim da criação. Porque muita gente modela bem, muita gente texturiza bem, mas quem sabe contar uma boa história? Quem sabe fazer uma boa iluminação? Isso é uma coisa que você tem que estudar, não é uma coisa que é abstrata, igual as pessoas tendem a acreditar que arte é uma coisa abstração, sei lá o quê, mas existe estudo, né? Você estuda sobre o assunto, existe linguagem, né, da arte, que é a semiótica,
E se você aprender essas coisas, você aprender a se comunicar através delas, eu acho que é muito gratificante. E isso aumenta o seu valor de mercado. Porque pensa comigo, a gente está numa época em que tudo está sendo automatizado. Então, o trabalho, por exemplo, que antes era feito por uma pessoa, aliás, por 10 pessoas, agora é feito por uma ou às vezes 100% automatizado com um robô, né, com uma IA. Só que a gente consome as coisas não é pelo visual delas. Então, tipo assim, quando você escuta uma música ou quando você vê um quadro ou lê um livro, você está querendo a interação com o ser humano que fez aquilo. Porque você se interessa pela história, pela vivência dos personagens, pela aparência dele. Então, tipo, o que a gente busca quando a gente trabalha com arte é a conexão e a comunicação com outros seres humanos. Então, tipo assim, se você valoriza isso e você pensa assim, pô, eu quero trabalhar com mídia, quero fazer filme, quero fazer jogo, isso é uma coisa que sempre vai continuar. Ou seja, enquanto a gente consumir arte por esse motivo, sempre vai ter onde o artista criativo trabalha, entende? Ele sempre vai ter o que fazer. Agora, como que esse trabalho vai acontecer, a gente meio que está descobrindo ainda, né? Porque não dá para falar do futuro enquanto ele não aconteceu, né? Cara, tô gostando muito do nosso bate-papo, porque você tá me colocando para pensar, para refletir em várias coisas, sabe? E tem hora até que eu tô, tipo, sorrindo sozinho aqui, percebendo quanto, tipo, ouro você tá entregando para todo mundo, inclusive para mim, cara. Pô, Muito legal. agradeço, cara. Fico feliz, de verdade. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui, ó. Tem mais duas perguntas, na verdade. Claro. Isso aqui a gente já respondeu. Quais são os softwares utilizados na produção de games? Na verdade, não, né? A gente foi perguntado quais softwares você utiliza no seu dia a dia. A gente pode falar também a respeito. Tá. Acredito que tenha muitos, né? Mas tem Bem, alguns, tipo, que são cara, mais a gente estava utilizados? falando do mainstream. O Maya, ele é o software 3D mainstream. Então, a gente pode falar de que o Maya é um software da indústria dos jogos, que as pessoas vão usar, as pessoas geralmente saem da faculdade sabendo mexer nele. Então, aprender um software que é hegemônico significa que minimamente você vai conseguir se colocar no mercado. Agora, sobre os outros softwares, cara, tem milhares, né? A gente pode começar sobre as engines, né? Então, você tem a Godot, você tem a Unity, você tem a Unreal, você tem a Lumberjack, tem a Frostbite, você tem a Décima. Ou seja, cada engine ela vai ter uma solução específica para o escopo dela. Então, tipo assim, a engine que a galera faz no GTA, ela é feita para jogos mundo aberto. Ou seja, se você quiser fazer um jogo de mundo aberto, você vai ter que estudar ferramentas de mundo aberto. É diferente, por exemplo, pô, eu quero fazer um jogo tipo Cuphead, que é 2D. Você vai ter que aprender como funciona estruturalmente um software de, de game 2D, tipo Game Maker, a própria Unity, a Unreal fazem isso. A gente tem eu acho que o Substance, a gente pode falar dele, porque ele tem saída feita para jogo, então você consegue fazer um material e dar saída direto para Unreal, direto para Unity, então é um software muito bom para colocar de pipeline. Tem o SpeedTree, software especializado em planta, né, usado em grandes jogos, filmes também. E a gente também pode falar um pouco sobre o Houdini. O Houdini, embora ele seja ele é um software para VFX, né, mais pesado, digamos assim, ele tem ferramentas específicas para você levar para engines, que é o Houdini Engine, né? Então, tipo assim, você consegue criar diferentes efeitos no Houdini e você consegue exportar eles para uma game engine e usar aquele efeito dentro do contexto do jogo. Então, assim, os softwares que a gente usa atualmente, eles meio que estão dentro dos softwares que são usados nos jogos, só que está numa pipeline diferente. Então, tipo assim, se você viesse, por exemplo, trabalhar comigo, modelar, eu não ia ter que te ensinar modelagem, só que a saída da modelagem, ela tem que ser feita de um jeito específico. Então, tipo, tem que ser FBX, tem que estar em tal escala, o V tem que estar de tal jeito. Então, é mais sobre a pipeline do que o software em si, Entendi. entende? Massa, cara. Outra pergunta aqui. Eris, quais são suas maiores referências no 3D? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho várias referências, mas a maioria não é de artistas 3D. É, eu gosto muito de cinema e gosto muito de jogos. Então, as referências que eu tenho geralmente são diretores de jogos, são cineastas. Então, eu posso estar, por exemplo, aqui o Miyazaki, que é um diretor de
Tem o Miyazaki dos jogos, né, da From Software, que fez o Elden Ring, né, que é um jogo que eu amo. E tem o Miyazaki do Estúdio Ghibli, né, que inclusive um dos filmes dele em cartaz agora, que é o... Cara, me fugiu o nome do filme dele. Mas é um filme recente dele, né, e eu gosto muito da forma com que eles contam histórias. Então, as pessoas que eu me inspiro são diretores. Eu gosto, por exemplo, do Kojima. Eu acho muito interessante como ele trabalha temas atuais de um jeito muito maluco e ele sempre foge um pouco da hegemonia ocidental. Então, tipo, a galera ou sempre adora ele ou odeia ele, porque fala que os jogos são muito ruins, esse tipo de coisa. Eu acho que quando as pessoas têm esse tipo de sentimento por você, tipo assim, ou seu trabalho é muito bom, ou seu trabalho é uma porcaria, porque você está fazendo algum nível de diferença, entende? Tipo, eu não acho interessante você ser morno, sabe? Eu acho que ou você tem que ser quente ou você tem que ser frio. Se você for morno, sabe? Eu acho que pra quê então, sabe? Tem que ser o quente ou tem que ser frio. Legal. Ó, a última pergunta aqui do Capivara. Claro. Qual foi sua maior dificuldade para começar na área e uma dica para quem quer saber superar ela? É bastante abrangente essa pergunta, porque cada área vai ter algumas características, né? Mas falando da minha específico, eu sou do interior de Goiás, e eu fui para São Paulo há alguns anos, muitos, faz, sei lá, 7, 8, alguma coisa assim. E eu fui meio maluco, sacou? Tipo, eu falei pro meu pai assim, pai, quero trabalhar com arte, eu não gosto dessa cidade aqui, e se eu ficar aqui eu vou ter um trabalho que eu não gosto. Aí eu juntei minha mala e fui para São Paulo ver como é que é. Foi uma merda, resumidamente. Por quê? Porque eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha nada do tipo. Então, a primeira coisa que com certeza eu daria dica é de que, se você puder, tenha uma estrutura de apoio. E isso eu estou falando de amigo, de família, esse tipo de coisa, porque não dá para resolver tudo sempre sozinho. E tentar fazer isso é uma forma muito fácil de você se frustrar, ficar muito triste. Porque a vida é uma merda, né? A gente sabe. Então, tipo assim, ter uma rede de apoio, eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa tipo, tenha network. Infelizmente, a gente vive numa época em que você tem que trabalhar e tem que ser influencer do seu trabalho. Porque só trabalhar não é suficiente. Porque como a gente só existe hoje em dia na internet, se você não é influencer, e a gente tem o lance do algoritmo, né, que fica sempre te obrigando a ser ativo, né, para farmar, a gente tem dois trabalhos. Então, infelizmente, a não ser que seja muito nichado, você vai ter que se expor. Você pode ver que eu estou me expondo aqui de máscara e óculos, mas fazer o quê? As pessoas precisam ver você, entende? Então, tipo assim, ninguém vai te contratar se o seu portfólio está escondido. Né? Tipo, só o pai no site lá, no ArtStation, não vai fazer com que você tenha trabalho. Então, criar conexões. Então, entre em grupos, participe de game jams, caso você queira fazer jogos. Né? Então, direto tem Global Game Jam, tem Game Jam de faculdade, galera, tipo, junta em 3 dias, faz um jogo. Eu tenho um amigo que começou o jogo deles em Game Jam e hoje tem um estúdio grande. Tipo, com o jogo que começou na Game Jam. E eu tenho mais de um exemplo de situações que aconteceram isso. Então, você tem que montar um portfólio, né, obviamente, para mostrar as coisas que você tem que fazer. Tem que se expor de alguma forma. E essa exposição, obviamente, ela vai depender da área que você quer atuar. Então, tipo, eu quero trabalhar com jogo. Se expõe nos grupos de jogo, participa dos eventos de desenvolvimento, tipo, vai em BGS, vai em Top Game Show, sabe? Esse tipo de evento. E a outra coisa, o portfólio, na minha opinião, tá? Eu sei que isso é um assunto meio espinhoso aí, mas o que eu olho quando eu quero analisar um portfólio? A primeira coisa é a consistência. Eu quero saber se a pessoa é consistente no que ela se propõe a fazer. Então, tipo, mesmo que ela modele, desenhe, faça sei lá o quê, tipo, costure, se o trabalho dela é consistente esteticamente, ou seja, nessas coisas que ela se propõe, ela não está copiando ninguém, ou seja, ela consegue construir uma narrativa visual do trabalho dela, para mim é válido. Outros portfólios que eu gosto muito é quando o portfólio é extremamente focado. Tipo, você abre o portfólio da pessoa, não tem um render, mas toda a topologia do cara é linda, assim. Tipo, todos os modelos são bem feitos, tudo certinho. Às vezes o cara não tem nenhum render, só tem aquelas bolinhas de substance, mas todos os materiais dele são bonitinhos, organizadinhos. Isso também é interessante porque você está falando que você é muito bom numa coisa específica.
uma coisa que a gente sabe é o seguinte, se você for generalista, você vai ter mais chance de ter trabalho. Só que o generalista ele ganha menos e ele é muito mais suscetível a mudanças de flutuação, né, de mercado. Então, por exemplo, entrou uma modinha nova, infelizmente os primeiros que rodam são os que fazem as coisas mais genéricas, ou seja, o generalista. Quando você é especialista numa coisa, é muito mais complicado de ter alguma coisa que se substitua você ou de ter alguém substituindo sua vaga. Então, você tinha perguntado sobre o lance do Tech Art. Cara, as pessoas me procuram muito, muito, muito mesmo. Aqui no Brasil começou a rolar bastante, porque como a Unreal começou a ficar popular, todo mundo quer fazer tudo na Unreal. Então a galera fala assim, nossa, você viu o render na Nit, o real time, não precisa mais de fazer o V nem nada. Aí o cara monta uma cena lá, fica com FPS a 2 FPS e não sabe por quê. Aí tipo, a galera me procura, que é onde eu cobro mentoria, né? Para fazer mentoria justamente dessa parte, que é como que eu tenho um projeto e eu quero levar ele para uma game engine, né? Tipo, como é que eu transformo, sei lá, uma série offline numa série real time? Ou como que eu transfiro, sei lá, um boneco Magalu num boneco real time? Então, tipo assim, essa especialização, que é fazer essa prática específica, ela é muito rara. E, então, você pode, tipo, observar, falar com as pessoas, entender o que que falta, o que que as pessoas estão falando que falta, e talvez focar nisso. Entende? Eu acredito, inclusive, que o futuro a especialidade ela vai valer muito. Porque por conta da IA, essas coisas assim, a gente está falando de que massivamente as pessoas vão conseguir resultados altos, estéticos, muito rápido. Então, por exemplo, a gente estava falando, antigamente, se eu quisesse falsificar uma foto de OVNI, eu ficava horas, horas, horas no Photoshop. Já fiz isso, inclusive. Hoje em dia, é muito fácil. Muito fácil. Você pode fazer isso massivamente. Ou seja, qualquer pessoa sem conhecimento técnico, criativo, ela vai conseguir um resultado muito bom, uma entrega muito boa. Mas como eu estava falando, a arte, a comunicação humana, ela não é sobre a estética da peça. Porque se fosse assim, todas as peças seriam hiperrealistas, mas elas não são. Então, até com um bonequinho de palito, a gente consegue passar uma informação forte. Então, você vai concordar comigo de que o valor da peça artística ela não está necessariamente na técnica dela, mas sim no símbolo dela, em como é que ela foi estruturada. Então, se você desenvolver essa parte, significa que é mais difícil de um robô fazer o seu trabalho. Sim. Não que não vá, né? Eu não sei ainda, mas eu acredito que vai ser assim. Inclusive, recomendo esse livro aqui, ó. O livro dos símbolos. É um livro muito bom. Ele basicamente fala sobre arquétipo imagem. Então, tipo assim, se você tem interesse de produzir imagens, você quer colocar simbolismos nelas, é muito interessante aprender a história da arte. Porque, tipo, em algum momento, um primeiro ser humano falou assim, pô, e se eu adorar o sol? Então, existe uma espécie de consciente coletivo das imagens, né? Tipo, a imagética das coisas. Então, aprender sobre isso é você se livrar só da habilidade técnica. Então, você pode ser um ótimo artista, tecnicamente falando, executar boas peças, mas você é um bom artista no sentido de comunicar com outras pessoas. Eu acho que essa habilidade aqui é a que é mais rara. Ela é muito difícil. Tanto que a gente conhece um monte de artista muito bom, mas de que a imagem dele não diz nada, sabe? Tipo, é uma imagem bonita, bem renderizada, mas o que essa imagem fala? Para mim, ela só diz o seguinte, essa pessoa tem um bom PC, ela consegue configurar bons materiais e consegue fazer uma boa imagem. Para mim, é o que significa. Aí eu acho que esse tipo de tutorial não, de portfólio, eu acho que o fato dele ser muito comum, isso baixa o valor dele. Não quer dizer que o trabalho seja de baixo valor, tá? Para deixar muito claro. É, porque ele entrega mais a parte técnica, estética, e não realmente passa uma mensagem através daquela arte, né? Sim, cara, sim. Tem um exemplo muito bom para a gente poder encerrar essa parte, que eu vou te liberar que já está tarde. Quando a gente fala, isso que a gente está falando agora, que é falar através do português, a gente estuda isso quando a gente vai falar sobre os símbolos, que é a semiótica. A semiótica ela é dividida em 3 partes, que são os ícones, os símbolos e os códigos. O ícone ele é uma imagem que ela diz o que ela significa. Então, por exemplo, um ícone de uma caveira não precisa de ter um texto escrito embaixo para a gente saber de que possivelmente significa perigo. Um outro ícone também, que é um ícone natural, você vai na praia
Se você vê uma pegada no chão, você sabe de uma coisa, uma pessoa esteve lá. Então, o ícone, a pegada, ela significa o que ela quer dizer. Ou seja, uma pegada significa eu estive, uma pessoa, um objeto esteve ali. A segunda parte, que é o símbolo, são coisas que dependem culturalmente. Então, por exemplo, a língua, ela é um símbolo. Tanto que, até pouco tempo, a gente não entendia hieroglifo. O que precisou? Precisou da gente descobrir o código, ou seja, a terceira parte da semiótica. Então, quando você tem um código, que são as regras, e você tem os símbolos, que são as imagens, você extrai significado. Então, uma peça de arte, ela pode dizer o que ela quer dizer, ou seja, ela pode ser um ícone, ela pode ser um símbolo, ou seja, um livro, nada mais é do que um monte de símbolo, mas para você acessar o que está dentro dele, você precisa de um código. E essas coisas, elas são naturalmente humanas. Tanto que se eu te perguntar, se eu falar para você boa noite, a resposta que você vai me dar, ela não é matemática, igual o chat GPT-3 faz. Você vai pensar, você vai olhar para a janela para ver se está de noite, você vai olhar para o relógio, e às vezes você vai me responder em inglês de zoeira, ou seja, a resposta humana, a comunicação humana, ela é simbólica. Ela está no mundo em que a gente está trabalhando com coisas que não existem, né, coisas virtuais, com as coisas materiais. Então, um artista, ele é naturalmente um cientista natural. Ele tem que observar a natureza, entender como ela funciona, entender a linguagem dela, entender a linguagem humana, pegar todas essas coisas, conseguir criar uma imagem e fazer você, tipo, chorar ao escutar uma boa música, fazer você, tipo, refletir depois de sair do cinema. E essas coisas, cara, as grandes obras que a gente lembra, tipo Blade Runner, Matrix, essas grandes obras, elas necessariamente passam por essas coisas. Você pode fazer esse exercício. Elas têm ícones, elas têm símbolos e elas têm significado. É diferente, por exemplo, de uma imagem bonita gerada em 2 segundos que não quer dizer nada. É tipo, você olha para a imagem e fala, putz, que imagem bonita. Scrolla, passa para frente. Entende? Então eu acredito que o artista ele é isso. Entende? Se a gente perde isso... Tem muito mais atrás do que está sendo apresentado, né? É o que mais tem, cara. Se você parar para pensar, o significado das coisas, ele é tão complexo que ele depende da geografia, do lugar. Um mesmo símbolo, ele pode ter significados diferentes em países diferentes. Então, assim, a linguagem humana ela é muito complexa para a gente reduzir ela a uma conta, a uma aproximação, entende? Então, tipo assim, eu vejo muita gente trocando ideia com o chat GPT-3 como se ele fosse uma pessoa, tá ligado? Tipo, quando você fala oi pro robô, ele tá fazendo uma conta, cara, sabe? Ele tá, tipo, calculando uma média de qual que é a palavra que vem depois daquele oi. E no exemplo que eu dei para você, a nossa comunicação, você não teve que pegar uma calculadora para me responder, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a arte ela tem que ser feita usando o método artístico, que é o que a gente estuda, que é semiótica, gestalt, composição de cor, fotografia, todas as coisas que a gente pode ficar aqui citando de técnica. Só que independente dessa técnica, se não tiver sentido, significado e intenção, é só uma peça. É só uma imagem gráfica. Tanto que se você remove o ser humano da equação, por exemplo, vamos pegar a Mona Lisa e colocar na Lua, ela deixa de ter valor, porque não vai ter ninguém para ver ela, para pensar a respeito dela. Então, tipo, é importante a gente ter isso em mente, que por mais que a gente produza coisas materiais, imagens, sons e coisas do tipo, o motivo de produção ele não pode ser o próprio objeto. Então, sim, eu pessoalmente, quando eu vou fazer uma imagem, eu não penso assim, pô, eu tenho que fazer uma imagem. Eu penso o seguinte, assim, como a minha imagem vai ser baseada no que eu quero que as pessoas sintam quando vê essa imagem. É uma pequena mudança de paradigma, só que ela vai te fazer ver a arte de uma forma muito diferente, que eu acho que é a forma que deve ser vista, né? Cara, incrível. Isso aqui não foi só um bate-papo, foi uma baita de uma aula. Ah, que isso. Para mim, cara, obrigado. É verdade. Eris, a gente chegou no nosso tempo aqui. Vamos aproveitar, na verdade, a audiência. Vamos fazer uma pose para a galera tirar um print, me marcar. Claro, marcar para ter um alcance cada vez maior, né? Boa. Eris, muito obrigado, de verdade, por dar seu tempo, por trazer tanto conhecimento assim pra gente. Foi uma live que passou, normalmente nossa live é 1 hora, passou de 1 hora, foi muito rápido. Tenho certeza que teria muito assunto ainda, que nem já vi que pediram no chat uma outra live com você.
A gente pode, com certeza, Claro, com ver certeza. sobre isso, essa disponibilidade. Mas é isso, cara. Obrigado, de coração mesmo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês também, gente. A gente se fala. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.